início da década de 90, era possível garimpar com muita dificuldade um ou outro morador com diploma de ensino superior entre as 16 comunidades que integram o Complexo da Maré, uma das maiores concentrações de favelas do Rio de Janeiro. Precisamente 0,57% no universo de 132 mil habitantes. O número dos que nunca tinham frequentado uma escola, por sua vez, era bem mais expressivo, 19%. O que permitia concluir que uma criança da Maré tinha 40 vezes mais chance de crescer analfabeta do que chegar à universidade. Não estou aqui para me intimidar com ela. Estou para contar. Uma década mais tarde, a mudança foi pequena, mas significativa. A população de graduados cresceu para 1,64%. E isso se deve não apenas ao aumento de vagas no ensino superior, mas sobretudo aos pré-vestibulares comunitários, que vão promovendo uma revolução silenciosa na trajetória educacional dos jovens de origem popular no Rio de Janeiro. O Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré é um núcleo pioneiro dessa transformação. O professor Jailson de Souza Silva, 43 anos, filho de imigrantes nordestinos que nasceu e cresceu nas periferias cariocas, faz parte do quadro de diretores do SEASME desde a sua fundação. Especializado em Sociologia da Educação, o professor Jailson projetou em sua tese de doutorado o caminho árduo percorrido por 11 jovens de comunidades da Maré até a universidade e acaba de publicá-la num livro que leva no título uma pergunta: por que uns e não outros? Vamos buscar algumas de suas respostas. Professor Jailson, no seu livro, o senhor traça um pequeno perfil do jovem de origem popular que consegue vencer o bloqueio do preconceito social e chegar à faculdade. Ele é de origem nordestina, pele clara, solteiro ou casado tardiamente, porque evidentemente o nível de dedicação aos estudos impede até mesmo um aprofundamento de uma vida afetiva. Ingressou no mercado do trabalho ainda no segundo grau e é funcionário público. Eu tenho uma série de perguntas a fazer a partir desse perfil. Mas a primeira delas é: a cor é ainda um dado da maior importância nesse rompimento desse cerco? A gente tem que definir o que está se falando por cor. Tradicionalmente, quando a gente está falando em negros, hoje em dia, mudou muito a discussão do movimento negro da década de 80 para cá, né? Na década de 80 era uma questão de identidade étnica, racial e de sinal de consciência política. Uma pessoa como eu, mestiço, típico brasileiro, se identificar como negra. Mas eu nunca fui discriminado como negro, no sentido. Fui discriminado várias vezes por ser pobre, não como negro, né? Então, quando a gente está falando cor hoje, a gente tem que ter uma ampla classificação de negros hoje, que dá 44% da população, que envolve os pardos e os pretos, né? Que hoje está voltando a se utilizar, que na década de 80 não se usava. Então, que seria 5% dos pretos. Nesse sentido, me parece que a manifestação do racismo em relação aos pretos, em relação às pessoas com fenótipo típico preto, né? E ela continua se manifestando, e se manifesta das mais variadas formas. Principalmente, inclusive dentro dos próprios espaços populares. Em Nova Holanda, que é uma das comunidades da Maré, esse tipo de relação se revela de uma forma assintosa. Se você anda nas áreas mais centrais, mais valorizadas da comunidade, vai ser principalmente a população parda e branca, de origem nordestina. Se você vai no duplex, que é a área mais pobre, você vai ter 80% da população preta. Então, claro, isso vai se manifestar inclusive no percurso escolar e vai se manifestar no percurso para a universidade. Os dados de pardos... Ou seja, mesmo vencendo todas as barreiras, ainda é o jovem de origem popular de cor branca que consegue acesso à universidade. E pardo, isso, né? Justifica a cota. Mas porque a cota é tanto para o preto como para o pardo. Eu quero fazer uma distinção. Os problemas sociais brasileiros afetam tanto os pretos como os pardos, de forma distinta. O preconceito racial afeta principalmente os pretos. Nesse sentido, são duas situações diferentes e a questão da cota mascara. Uma coisa é você combater com rigor o preconceito racial, e para isso tem que ter leis que apontem para isso. Outra coisa é combater a desigualdade social.
Agora, voltando a esse perfil, a questão da origem nordestina, o senhor considera uma coisa importante no sentido de manutenção de um núcleo familiar mais coeso, que facilite essa ascensão escolar? Eu acho que a grande crítica do meu livro é valorizar muito as redes sociais. E as famílias nordestinas, principalmente no primeiro momento da migração, e eu estou tratando aí de jovens de 40 anos, então pessoas que participaram em geral são filhos da primeira geração de imigrantes, são filhos de imigrantes. Então muitos deles nasceram inclusive no Nordeste, em outras regiões. A família tende a ser mais fechada em torno de si e em torno de seus pares. Isso cria uma rede de sociabilidade, de valores e termina um fortalecendo o outro. Não é casual então que eles se empreguem juntos, que eles construam suas casas juntos, e isso estimula claramente, por um lado, todo um processo de pertencimento maior à rede. Por outro, estimula também, dificulta o processo de saída disso. Então muitas vezes jovens querem escapar desse tipo de rede tão fechada, eles têm dificuldade. Um filho de uma família de origem popular, quando começa a sua ascensão escolar, ele está cumprindo um papel de trampolim para a ascensão de toda a família, ou na medida em que ele avança, ele vai deixando a família para trás? Essa questão é difícil, exatamente porque primeiro as famílias são diferenciadas. Segundo, que a gente valoriza pouco o processo de democratização da escola. Ela se democratizou de várias formas. Primeiro, ela foi se tornando mais barata. Então ela se tornou, a facilidade de acesso via o transporte público também foi mais fácil. Passou a ter livros. Com isso a escola deixou de ser um peso para a família. E ela foi se tornando inevitável na vida urbana. Então a maioria das pessoas de origem popular entende que a escola é inevitável, mas não é fundamental. O que elas fazem em geral é adotar diferentes estratégias de acordo com os filhos. Tem aqueles filhos que, entre aspas, têm mais facilidade para ler, são mais disciplinados, esse tem mais jeito para a escola, esse pode ficar. Tem aquele que é mais bagunceiro, tem aquele que é mais de rua, tem aquele que gosta mais de ficar à toa, com companhias que não são legais, esse tem que ir logo para o trabalho. Tem aquela menina, por exemplo, que tem que ajudar na casa, essa vai casar. Então, são diferentes estratégias de garantir a posição social para aqueles filhos, diferentes estratégias de investimentos, pode ser desde o casamento, desde o trabalho, desde a escola, que podem ser diferentes de acordo com o filho. Então, pode ser que seja interessante investir no filho, na escola, mais novo, não porque ele seja uma estratégia consciente, é porque ele gosta da escola, porque a coisa já não pesa tanto. Muitas vezes, agora, em geral, quem vai para a escola é o mais velho. De 11 famílias que eu entrevistei em meu livro, 9 que foram para a universidade eram mais velhos. Porque o mais velho desenvolve questões de disciplina, ele tem mais poder dentro da casa, ele tem alguns privilégios muitas vezes, ele muitas vezes é mais querido pelos tios, consegue ter alguma grana pela avó. Então tem diferentes situações de construção do estilo de vida desse mais velho, enquanto o mais novo, muitas vezes ele é mais solto, o mais novo vai mais para a rua, o mais novo já não é tão controlado. E aí, se ele não tem, então, a consonância com a escola, ele termina muitas vezes saindo mais cedo. Então, paradoxalmente, não há um investimento tão consciente do trampolim. Isso pode se colocar numa família ou outra, mas tradicionalmente vai sendo de acordo com a trajetória, a caminhada, as características pessoais de cada jovem que vai se caminhando. Outra questão também que você levanta é uma presença muito forte desses jovens no funcionalismo público. Isso é uma opção ou advém de uma alternativa pelas dificuldades de ingresso no mercado de trabalho da iniciativa privada? Uma coisa fundamental, além do capital cultural institucionalizado, que é o diploma, isso é um capital cultural, só que é formal. Você tem a competência para. É uma coisa que o Bourdieu, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, chama de capital social. Uma coisa, tem um entrevistado meu, que é o Cláudio, que ele diz o seguinte: eu era um bom estudante de direito e me formei muito bem. Tinha um amigo meu que era muito mais fraco. Ele se formou e foi para Coimbra. Foi estudar na Universidade de Coimbra, fazer o mestrado, depois voltou para o escritório do tio, que era um grande escritório do Rio de Janeiro. Eu fui fazer prova fiscal do município. Certamente eu era muito mais dedicado que ele, muito estudioso que ele, mas ele tinha uma rede social que eu não tinha. Então, tradicionalmente, esses jovens de origem popular, eles têm a competência técnica em geral, têm um capital cultural externalizado, é o direito, mas não têm o capital social. Para entrar no mercado numa determinada posição mais vantajosa, você precisa dessa rede. Então, essa rede é transformada em capital econômico. Como não tem, busca o meritocratismo, busca o caminho meritocrático, que é o concurso. E aí é que tem condições, a partir do concurso, de colocar outras possibilidades. A universidade não acaba com a desigualdade. Então, tradicionalmente, os jovens de origem popular vão ter uma posição, em geral, subalterna, mesmo quando tem um desempenho melhor, por falta dessa rede que é, como eu falei, eu não tinha nenhum doutor na minha família.
Se eu tivesse um advogado, um médico, professores mais qualificados, fica muito mais fácil você entrar nessa rede, nesse mercado mais que exige mais talento, mas também exige um certo estilo de ser, um modo de ser. Você vive de uma determinada maneira, quem vive outros conhecimentos, outros saberes, que não é só o saber escolar. E aí quem tem é aquele menino que viveu a vida toda na Zona Sul, que frequenta tal lugar, que conhece tais locais e assim vai. Nós não temos. Grande dificuldade nossa, origem popular, uma coisa curiosa, é falar língua estrangeira. Eu sei ler francês, eu sei ler espanhol, sei ler inglês, não consigo falar nada. Isso é um bloqueio. Todos os meus entrevistados, nem a concessão de uma, que era professora de inglês, nenhum falava. É um grande bloqueio para a gente. Há um outro detalhe importante também nesse perfil que você delineia, que é a questão desses jovens, em geral, terem, não só dentro da própria casa, um determinado personagem que representou um artífice dessa ascensão, né? Geralmente a mãe é uma pessoa que está sempre, quer para o filho, que o filho progrida, vá para frente, mas também são pessoas vinculadas, de certa forma, a um movimento político, de esquerda geralmente, e a igreja. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância disso na... Primeiro é bom dar uma desmistificada nisso também. Dentro dos espaços populares, tradicionalmente, principalmente nesse 80, 90, até hoje, os pais têm funções diferenciadas e essa questão dos papéis continua se mantendo durante um bom tempo. O pai tem um papel de provedor. As funções de acompanhamento cotidiano são da mãe. Então, essa coisa também de idealizar a figura da mãe como uma grande figura, como se estivesse indo contra o pai, eu acho que é meio injusta com o pai. Muitas vezes a mãe acompanha por causa da vinculação emocional. Tem um dos meus entrevistados que a mãe não achava importante estudar simplesmente. Só que a mãe tinha uma clara preferência para ele em relação às outras 3 filhas. Então tudo que ele queria a mãe dava. Era uma coisa tão visível que tudo ela fazia para agradar o filho. Como o filho queria muito estudar, ela ralava ao máximo para botar o filho para estudar. Outras famílias já tinham compreensão de que era necessária a escola como estratégia de ascensão social. Quem tem mais isso? Quem lida muitas vezes com os setores populares. Então o filho do porteiro tende a estudar mais do que o filho do pedreiro. Porque o pedreiro é mais autônomo, ele precisa menos da escola e tem menos vínculo. A rede dele é mais restrita. O filho do porteiro está o tempo todo em convivência com outras redes sociais, em geral dos setores médios. Tudo isso vai gerando alterações. Então, dentro daquele filho do porteiro, o artífice pode ser o próprio vizinhos e moradores e alguns determinados que se aproximem mais. Pode ser também um menino que é um bom menino, disciplinado, estudioso, pode ser um próprio professor. E agora, a rede dele é fundamental, e aí eu vou remeter ao que você está falando. Quando você vai para a igreja, quando eu fui para a igreja, eu conheci muitos jovens, muitos meninos, adolescentes, que tinham a universidade como uma coisa natural. E ela foi se tornando natural para mim também. Então, e também dentro, muitas vezes, de ações coletivas, espaços coletivos, a ênfase à leitura, a ênfase ao estudo, a ênfase a compreender mais o mundo é muito grande, mesmo que não seja de esquerda. Mas há uma extrema necessidade, por exemplo, de alguém que escreva bem, de alguém que saiba usar o computador, alguém que saiba falar com as autoridades. Então você começa a entrar em redes, em contato com os diferentes grupos sociais, que te obriga a valorizar o saber acadêmico, o saber teórico que se encontra na escola. Então, quando você se insere em ações coletivas, você tende a ter mais necessidade de estar tendo acesso ao saber escolar, que isso te coloca em condições melhores de, entre aspas, de competição e de contato com outros grupos sociais. O senhor usa uma expressão pertencimento para explicar o processo, difícil processo de incorporação de um jovem de origem popular numa vida universitária. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso é um conceito central para mim, né? Nós, seres sociais, precisamos todos nos sentir parte do grupo, sentir parte de redes, nos sentirmos desejosos de participar e ser reconhecidos nessas redes, sermos aprovados nessas redes. Então, nós temos um interesse profundo nessas redes. Nós vamos conseguir investir pesadamente dentro de uma determinada rede para ter a melhor posição. Então, se eu faço parte do grupo da igreja, eu quero ter uma determinada posição. Se eu faço parte de uma empresa, se eu faço parte de um grupo de funk, do tráfico de drogas. As pessoas estão dentro daquela rede tentando atingir determinadas posições. Isso não tem sentido. Se eu vou para a escola, que é uma rede, e eu não consigo valorizar aquilo que é exigido lá, se eu não acho importante ter uma boa nota, todo o estímulo que o professor dá, todas as formas de controle que os professores usam, não vai valer nada para mim. Porque aquilo não é importante para mim, porque eu não tenho a necessidade de entrar naquele jogo. Eu não tenho interesse em entrar naquele jogo. O meu jogo é outro. Meu jogo é o funk, por exemplo, e a rede do funk.
e o grupo do funk. Então, essa questão do pertencimento todos nós buscamos pertencer a determinadas redes sociais e sermos aprovados naquela rede e termos as melhores posições. O que acontece normalmente? Quando o garoto entra na escola, ele tem que entender as regras do jogo. Ele tem que compreender as regras do jogo. Na universidade... É o que o senhor chama de inteligência institucional. Isso, perfeito. Quem permanece na escola não é o mais inteligente no plano cognitivo. É quem melhor entende no jogo. O cara pode... A inteligência cognitiva ajuda a melhorar o desempenho escolar. Então, o cara, por exemplo, como ele é inteligente no plano cognitivo, pode tirar notas melhores. Pode ser que ele não tenha paciência para permanecer naquilo, ele não tenha noção da disciplina, ele não saiba fazer o jogo na hora do comportamento, na hora da relação com o professor. Ele muitas vezes não entende o que é mais importante ou menos importante. Tem um dos meus entrevistados, por exemplo, que é o Elcio, que ele chega simplesmente e achava que crédito era uma disciplina, era um crédito. Aí ele foi para a universidade paga porque achava que um crédito era uma disciplina, R$30, por exemplo, cada disciplina. Ele achou 5 disciplinas, eu pago fácil. Cada crédito tinha 30 disciplinas para fazer, ele tinha que pagar R$900. Quer dizer, uma coisa básica de entender o código. O pertencimento, então, a produção do interesse em você estar naquela rede, é de você buscar entender as regras do jogo daquela rede e de você buscar ascender naquela rede, garantir a melhor posição dentro daquela rede. E você se sentir pertencente parte dela. Você desenvolver o sentimento que aquilo é importante para você. É igual, por exemplo, se eu estou jogando futebol, eu não posso lutar boxe. Apesar de alguns jogadores não acreditarem nisso, o futebol não é uma luta de boxe. Você tem que entender as regras do futebol, assim como as regras do boxe. Quando você entra na universidade, você tem que entender as regras e sentir parte delas. O senhor usa também uma expressão oposta ao pertencimento, que é o desenraizamento, para explicar também um fenômeno muito comum. E usa, inclusive, uma analogia a uma fábula de um corvo que se pinta de branco para se parecer com os pombos. Eu queria que o senhor resgatasse essa história para a gente. A fábula do pombo é um pouco isso, do corvo, né? O corvo admirava muito a comunidade dos pombos, achava aquela sociedade dos pombos chique, bonita, elegante, inteligente. E aí ele se pinta de branco e tenta fazer parte dessa comunidade. Mas chegando lá, ele é rapidamente reconhecido. E ele percebe que não é o corvo, apesar de ter uma tintura de branco, tintura de pombo, né? E aí ele é rejeitado. Ele tenta voltar para a comunidade dele, então, muito triste, isolado, e também ali ele não é reconhecido. Então, só sem ter o que desejava, sem ser o que desejava, não tendo mais o que tinha, ele permanece no meio do caminho. É uma fábula, obviamente, tem um conjunto de situações, mas é para situar um pouco, eu falo pouco do indivíduo, né? Mas essa singularidade é o sentimento que você fica quando você passa a se vincular, de certa forma, a grupos sociais diferenciados. Que você tem que romper com seus hábitos, né? Conjunto de exposições, você é obrigado a pensar de determinada forma, agir de determinada forma, falar de determinada forma. Me lembro do meu mestrado, por exemplo, quando uma amiga virou e falou: Jailson, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por toda, mim não faz nada, quem faz sou eu. Então, para mim dizer, para mim querer, para mim fazer era uma coisa natural, se tornou uma coisa típica dos meus companheiros, e eu passo a sofrer de hipercorreção, porque eu não posso mais falar para mim dizer, para mim querer, para mim fazer, pelo menos não dentro da universidade. Então, com esse tipo, você tem o tempo todo que está se controlando, está se colocando, está se vendo e está se olhando. Esse sentimento que é característico de pessoas de origem popular, se sentir de fora de todos os seus lugares, só pode ser superado com pertencimento a uma condição de classe social, de grupo social, como eu prefiro falar. Eu sou um cara de origem popular. Então, onde eu chego, eu afirmo a minha condição de um filho de imigrante nordestino, de um Jailson, são tão poucos Jailson. E você acha que, na maioria, as pessoas tendem a recusar esse passado? Eu acho que o grande drama é isso, por isso eu falei que é muito perverso, né? Se você não consegue criar suas redes sociais, se você não desenvolve uma consciência política sobre o significado da tua origem, a importância de você ajudar a romper com esses limites sociais, você tende a querer ignorar aquilo, né? Então, isso é em geral. Várias pessoas minhas, próprias pessoas que eu sou ligada, falam que eu falo demais da minha origem, que eu tinha que esquecer, afinal eu sou uma pessoa de sucesso, me dei tão bem, eu sou um doutor, professor da universidade, por que ficar me remetendo a essas coisas tristes? Quer dizer, eu não me remeto a coisas tristes, eu me remeto à minha história, né? Eu falei. Eu me remeto à minha identidade, isso me dá muito orgulho. Quando eu estava defendendo a tese, eu parei e olhei assim, eu sempre detestei meu nome. Sempre achei muito feio Jailson. E eu sou um Jailson de Souza Silva. Me deu muito orgulho. E muita tristeza. Como nós somos poucos, né? Como tem poucos Jailsons, Eronilsons, Jadilsons, Janiltons e tantos caras de origem popular, migrantes nordestinos,
nos jornais, na página de economia, na página de política, né? E como tem na parte de polícia, né? Isso é muito triste. A senhora acredita que esse quadro é um quadro que está mudando? Eu acho que está mudando muito mais lentamente do que deveria. O que eu acho que é mais legal é que o sentimento de indignação está crescendo. O reconhecimento, ninguém hoje pode ocultar o racismo desse país. Ninguém pode ocultar a vergonha que é a desigualdade social desse país. Ninguém pode deixar de ver, e esse que é o grande barato, a revolução silenciosa que está sendo produzida nas favelas do Rio de Janeiro e outras partes do país. Hoje nós temos hip hop, nós temos funk, nós temos, apesar de só passar na mídia um funk absolutamente consumista, tem outras manifestações. Hoje nós temos pré-vestibulares comunitários, nós temos organizações como o SEASM, como observatórios de favelas. Hoje tem todo o discurso da responsabilidade social que exige que as empresas se comprometam. Hoje você tem os poderes públicos sendo cada vez mais pressionados a mudarem sua lógica. Hoje você tem o poder judiciário sendo cobrado a deixar de ser tão elitista e ser ineficaz. Quer dizer, hoje o Brasil está indo muito melhor. Eu acho que o Brasil, nos últimos... Isso não é por causa do governo, não é por causa do governo Lula, do governo Fernando Henrique, simplesmente. É porque a sociedade hoje está muito mais consciente de que tem que se olhar para o seu próprio umbigo, tem que olhar para o seu próprio país. As classes dominantes, historicamente, sempre desprezaram esse povo, sempre desprezaram esse país, são obrigadas a olhar hoje, em todas as razões, hoje nós não podemos dizer como uma sociedade partida. Você menciona também uma carga muito forte de adjetivação, de exclusão, de evasão. Queria que você nos falasse um pouco sobre essa terminologia que define os problemas da desigualdade escolar. A violência simbólica, a violência física, a violência material se expressa também numa violência profundamente presente no cotidiano do Rio de Janeiro e do Brasil em relação aos pobres, que é a violência verbal. É impressionante como se naturaliza que o pobre é inferior. Então, por exemplo, nós temos que naturalidade uma coisa que é falar comunidade carente. Então você fala, a favela sempre é definida, por exemplo, pelo que não tem. O que é favela? Favela é aquele lugar que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem creche, não tem educação, não tem cidadania, não tem moral, não tem regras. É carente. É carente. Então, essa coisa absurda de você definir a favela pela carência, ou você definir... Hoje, outro dia eu estava lendo assim, 54 milhões de pobres e miseráveis. Falar de uma pessoa miserável é uma coisa muito forte, né? Então se usa o termo, por exemplo, como fracasso escolar dos pobres, na forma como é utilizado, da exclusão social. Nós temos dois discursos básicos que eu bato muito neles. Primeiro é o discurso dos setores conservadores, que considera todos os jovens de origem popular potencialmente criminosos. Então, basta ser de origem popular para você ter uma vocação inata para o crime. Aí tem um projeto de dança, aí tem um projeto de educação, tem um projeto cultural e de esporte. Esse menino poderia estar no tráfico de drogas, está jogando bola. Esse menino poderia estar no tráfico de drogas, está dançando. Esse menino está no tráfico de drogas, poderia estar na universidade. Falam de meninos nossos aqui que estão na universidade, meninos que nunca tiveram nenhum vínculo com o tráfico de drogas, com nenhuma ação criminosa, mas por morar no espaço popular, se considera que tem um projeto que eu gosto muito, o conteúdo do projeto, mas infelizmente ele tem um nome lamentável aqui no Rio de Janeiro, com um corpo de dança, chamado Dançando para Não Dançar. O que ele fala? Que se você não estiver dançando, não estiver aqui, você tem grandes chances de você ficar pelo caminho e ficar nas beiradas da vida. Essa visão impregna a linguagem em todos os níveis. Hoje o que está acontecendo é que clama-se cada vez mais por mudanças dentro da estrutura do Rio de Janeiro. Porque era tão bom. Era tão bom porque tinha boas escolas, porque quase ninguém estava na escola. Os pobres não estavam na escola, a escola era ótima. Porque os caras tinham vidinho organizadinho, bonitinho. Hoje em dia é muito mais rico, tem muito mais manifestações, o ritmo é mais acelerado. Os jovens com a Unias tem muito mais transações, circulações dentro da cidade hoje, mas é em outro plano, são mais aceleradas. Está mais violenta, está mais violenta. Agora tem mais canais de contato, tem mais riqueza. Hoje tem caras como eu que estão falando, nós queremos ser reconhecidos. Nós não queremos ficar mais no quartinho da empregada, não queremos entrar só até a cozinha, nós queremos falar. Então o Rio de Janeiro, para mim hoje, para a gente da periferia, é um lugar muito mais para se viver do que era há 60 anos, na década de 60, quando quem dominava as ruas, quem dominava as praias era o povo da Zona Sul, da classe média, dos setores dominantes. É possível esse encontro, é fundamental. Agora, enquanto os setores médios acharem que a cidade deles acabou, que a cidade maravilhosa não é mais aquela, porque os pobres ocuparam, aí vai continuar tendo muito problema para viver no Rio de Janeiro. Porque o Rio que se quer é um Rio mais justo e fraterno, não é esse Rio que se tinha. Então não é esse Rio acabou, não vai ter mais, porque era um Rio desigual, injusto, perverso, porque colocava a grande parte da população escondido. Agora o Rio que nós temos hoje, que não é partido, é um Rio concreto, é um Rio que está marcado por esses encontros. Então vamos torcer para que a gente
esteja perto de um rio para todos os cariocas. Perfeito. Muito obrigada, foi muito bom Que bom. esse encontro da gente aqui. Valeu.